E dando continuidade, portanto, ao nosso conteúdo sobre evolução, vamos agora então invadir lá o território de Lamarck, de Darwin, né? Nós falamos na parte 1 sobre a origem da vida, na parte 2 nós falamos sobre os gases que compunham a atmosfera da vida, que, de acordo com o Oparin, foram os que aquelas descargas elétricas proporcionaram a formação dos primeiros seres vivos, que eram as bactérias. E depois nós falamos também sobre as diferentes hipóteses, né? As diversas hipóteses que tentam explicar a origem da vida, criacionismo, a panspermia cósmica, a biogênese, biogênese, e também falamos sobre as evidências que comprovam a evolução. Uma das evidências, uma das que mais se utiliza para comprovar a evolução é a questão dos fósseis. Falamos dos órgãos homólogos, dos órgãos análogos, né? Falamos também das provas embriológicas e também das provas bioquímicas, certo? E hoje então nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a evolução, né? O que vem a ser a evolução são as modificações que vão acontecendo ao longo de milhares e milhares de anos. Bem, mas em se tratando de teorias evolucionistas, nós temos aqui duas figuras bem marcantes, né? Que é o lamarquismo, a teoria lamarquista, e a teoria darwinista, né? Que é defendida por Darwin. Bem, em se tratando de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, ele nasceu em 1º de agosto de 1744, né? Lá na cidade de Banzent, na França. E ele morreu em 1829 em Paris. Lamarck, podemos dizer que ele foi o quê? Um dos pioneiros dentro dessa teoria, né? Do evolucionismo. Então, esse Jean-Baptiste Lamarck, né? Nós podemos dizer, então, que sendo ele um dos pioneiros da formulação da teoria da evolução biológica, ele defende algumas leis, né? Que seria a questão da adaptação ao meio do ser vivo. Outra teoria que ele defende é a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos, que estaremos fazendo essa abordagem. Então, por exemplo, segundo Lamarck, ele acreditava que as girafas teriam, a princípio, todas as girafas eram de pescoço curto. Porém, elas viviam num determinado ambiente onde a vegetação era o quê? Rasteira. E aí, então, elas eram girafas de pescoço curto. Aí, à medida que esse alimento foi se escasseando, essas girafas, portanto, tiveram aquele movimento de alongar o pescoço para poder se alimentar das folhas que estavam nas partes mais altas das árvores. Consequentemente, essas girafas, de tanto realizar esse movimento de alongar o pescoço para poder alcançar a folha, ocorreu um uso desse pescoço e ele então acabou crescendo, né? Que é o que a gente entende então, que é a lei do uso e desuso. De tanto ela usar o pescoço acabou ficando comprido, já que todas elas eram de pescoço curto, né? E essas girafas, lembrando que ele comentou que elas viviam em regiões de vegetação rasteira, mas à medida que essa vegetação foi se escasseando, elas tiveram que, para não morrer de fome, começar a esticar o seu pescoço. Muito bem. Daí então, elas sofreram, portanto, uma adaptação ao meio, né? Esticando esse pescoço e de tanto esticar ele cresceu. Então fala-se da lei do uso e desuso. Muito bem. Segundo o Lamarck, né, que defendia que os seres vivos provinham de outros seres vivos e que cada espécie ocupava um lugar na escala natural, as teorias de Lamarck em 1809 evidencia dois princípios.
A lei do uso e desuso. Qual que é a lei do uso e desuso? A girafa, de tanto usar o seu pescoço, que era curto, para alcançar as folhas que estavam mais altas, ela acabou tendo um desenvolvimento desse pescoço, cresceu. E a outra lei é que a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Gente, o que ele acreditava então? Que essas girafas, de tanto que elas esticavam o pescoço para comer, que os filhotes delas já nasciam com o pescoço comprido. Então ela adquiriu essa característica e ela transmitia. Então a gente percebe aqui uma falha, né, nessa lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Porque caracteres adquiridos não são caracteres transmitidos. Bem, em relação à lei do uso e desuso, para a gente poder estar ilustrando melhor, veja bem, as partes de um corpo extensivamente usadas por um organismo desenvolvem-se e as que não são utilizadas vão se atrofiar. Então aqui eu tenho o pato e de tanto dele nadar, ficar nadando, desenvolveu então uma estrutura membranosa entre os dedos, ou aquele que ele usou desenvolveu, que se ele não tivesse usando iria o quê? Atrofiar. Tá bem? Lei do uso e desuso. A lei da transmissão de caracteres adquiridos. O organismo ele adquire uma característica, né, ao longo do uso e desuso na vida, e ele acreditava que essa característica adquirida ela era transmitida à sua descendência. Por exemplo, os espinhos adquiridos por um cacto durante a sua evolução seria transmitido para gerações de cactos futuras. Esta teoria, essa lei do Lamarck, ele cometeu um engano, né? E característica adquirida não é transmitida. Então, segundo o lamarckismo, a girafa, pelo hábito de se alimentar de folhas altas, ela teve o seu pescoço gradualmente alongado. Então, essa característica adquirida, então ela seria transmitida a gerações futuras, né? Que é um erro, né? Então, resumindo aqui o lamarckismo, existia o quê? O ambiente, e o ambiente sofre modificações. Por exemplo, existia um ambiente onde as girafas se alimentavam das vegetações rasteiras. O que aconteceu? Foi se escasseando, então teve que ocorrer uma adaptação. E daí necessitou dessas girafas um novo comportamento, que elas tiveram que movimentar esse pescoço, lei do uso e desuso, que provocou o quê? Um desenvolvimento do pescoço. Só que aí essas girafas que devido ao uso e desuso, uso abusivo do pescoço, então o pescoço cresceu, então ocorreram algumas modificações. Então essas características do pescoço longo que ela adquiriu, ela estaria transmitindo. Gente, nós sabemos que na verdade não é isso, né? Ela pode usar, muitos membros podem ser usados, podem se desenvolver, mas eles não são transmitidos. É o que nós temos, por exemplo, uma pessoa vai para academia, ela treina, ela ganha massa muscular, ela fica musculosa. Aí, por exemplo, o filho dessa pessoa vai nascer musculoso? Não, ele usou, o membro desenvolveu, mas aquela característica adquirida não vai ser transmitida, tá bem? Então a lei do uso e desuso é aceitável, mas a lei dos caracteres adquiridos são transmitidos? Não. Bem, então aqui nós temos a crítica ao lamarckismo. A lei do uso e desuso, ela não é verdadeira, não. Em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. Beleza, então se parou de usar, vai atrofiar. As características adquiridas ao longo do tempo por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática e não material genético, ou seja, não são transmitidas à sua descendência. Então, é o caso que eu disse, o moço vai lá e treina academia, e aí as células musculares, as células somáticas, elas se desenvolvem, elas se dividem, ocorre o ganho de massa muscular, mas essa característica adquirida não será transmitida. Já, segundo Darwin, né? Quem é Darwin? Darwin é o pai da evolução, né? E ele viveu aí de 1809 a 1882. E Charles Robert Darwin, que nasceu em 12 de fevereiro, lá na Inglaterra, ele morreu em abril, né? 19 de abril de 1882. Também ainda, né, na Inglaterra. Ele, na verdade, estudou medicina e teologia
Porém, ele se realizava mesmo em fazer estudos de botânica, né? E também de geologia, o que ele obteve maior reconhecimento. Tanto é que nós estudamos ele dentro da biologia como pai da evolução. E Darwin, ele foi muito feliz, né? Por quê? Porque ele viajou durante 5 anos no seu navio Beagle, né? E pelas ilhas de Galápagos. E percorreu o mundo coletando fósseis de animais e plantas. E após 20 anos de estudo, é que publicou um livro, né, também intitulado A Origem das Espécies, que serviu de base para comprovar a teoria da evolução. Este livro, então, A Origem das Espécies. Então, quando dissemos que Darwin passeou durante 5 anos com seu navio Beagle, né? Passeou pelo mundo, deu a volta. Então, ele aqui estava em Fimon, depois aqui ele passou por Tenerife, depois passou por Cabo Verde, Bahia, aí ele passou pelo Rio de Janeiro, Montevidéu, passou pelas ilhas de Franklin, depois ele passou por Valparaíso, aí ele passou por Callao, Lima, chegou aqui em, vamos dizer assim, Galápagos, né? Aí foi para o Tahiti, aí deu uma volta, Nova Zelândia, Sydney, Hobart, Georges, Morte, Cidade de Cabos, né? E aí ele volta novamente aqui, né? Olha, para a Bahia e os Açores. Então ele deu uma volta. E essa volta que ele fez durante 5 anos serviu para enriquecer, né, as suas anotações, porque ele observou muitos animais, muitos vegetais e observou as semelhanças entre os animais, a semelhança entre os vegetais, o comportamento dos animais, né? Então, só mostrando aqui por onde ele passou, né? Que durou muito tempo essa sua viagem. E nesta ilha de Galápagos ele pôde fazer muitos registros acerca das suas observações. Ele observou ali o pássaro, o tentilhão, né? Ele observou as semelhanças entre esses pássaros e o que chamou a sua atenção foi, por exemplo, um bico, né? Olha, nós temos uma diferença entre os bicos dos animais. E é óbvio que hoje a gente entende que esses bicos estão adaptados, as diferenças entre os bicos está adaptado ao seu hábito alimentar. Alguns são insetívoros, outros frugívoros, outros só se alimentam de folhas de vegetais, né? Bom, então esses pássaros tentilhões, eles foram encontrados em diferentes ilhas e apresentavam diferenças morfológicas, principalmente em relação ao bico. Então, essas diferenças, é óbvio que foram o quê? Devido às pressões seletivas dentro dos meios, né? Muitos deles tinham os hábitos alimentares diferentes, ó. Esses hábitos alimentares diferentes eu posso chamar de nichos diferentes. Tá? Então, Darwin observa 14 espécies, embora conhecesse apenas uma no continente, mas ele percebeu que tinha muitas semelhanças, né? Bem, então, de acordo com a teoria de Darwin, as diversas formas de vida, elas surgiram a partir de um ancestral. Então, os seres vivos vieram de um ser lá, né? E aí tiveram que acontecer o quê? Uma série de modificações. E essas modificações que aconteceram era uma questão que adaptativa, levava-se em consideração as condições do meio ambiente. E dependendo das condições que esse meio apresentava, era necessário ocorrer as modificações nos seres vivos, e essas modificações, quando ocorriam, permitiam a eles passarem por um processo de seleção natural. E quando eu digo assim, passar por um processo de seleção natural, era as modificações acontecendo, eles conseguiam se ajustar às diferenças do ambiente.
Então era interessante que indivíduos de uma mesma espécie poderiam apresentar diferenças, como por exemplo o pássaro tentilhão. Eles são todos da mesma espécie. Mas por que que um tem um bico assim e esse tem um bico desse jeito, esse um bico mais fino? Certamente esse bico mais fino aqui, olha, ele come o que? Inseto. Esse bico maior, ele vai se alimentar do que? De frutas. Por que que essas diferenças tiveram que acontecer no bico desses animais? Devido às condições em que eles viviam no ambiente. Esse era encontrado no ambiente que tinha o quê? Mais insetos, então ele não tinha frutas, então teve que ocorrer uma modificação no bico. As condições do ambiente levou a uma modificação no seu órgão, no seu corpo, para que ele pudesse se adaptar às condições do ambiente. Se essa modificação não tivesse acontecido, ele não teria condições de sobreviver ali, ele poderia morrer. Então, digamos que esta modificação que aconteceu aqui foi para que ele pudesse se adaptar às condições de alimento que ali dispunha, se alimentar de insetos. Então, ele continuou sobrevivendo. Então, ele passou pelo processo de seleção natural, certo? Então, os organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem, têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes. Como foi dito, existiam ali os tentilhões com bicos diferentes. Vamos dizer, aquele tentilhão, aquele pássaro com bico fino. Teve que acontecer essa modificação porque ali tinha os insetos para ele se alimentar. Ao passo que se não ocorresse a modificação no bico e ali só existissem frutas, ele não conseguiria, não se alimentaria, vamos dizer assim, das frutas, então ele não sobreviveria, ele não passaria pelo processo de seleção natural, então ele não iria se reproduzir, não iria deixar descendentes, a sua espécie entraria em extinção. Bem, sendo assim, ao longo das gerações, essa seleção natural, ela vai acontecer mesmo, né? E sobre os indivíduos, e isso a gente vê como uma melhora para manter o que? O indivíduo naquele ambiente, ou seja, a seleção natural, ela vai manter os indivíduos que passaram pelo processo de modificação. Não, eles sobreviveram. Resistiram às condições e aí passam para os seus descendentes, né? Bom, então durante sua viagem também, Darwin lá na Argentina, ele encontrou vários fósseis de mamíferos, como nós podemos encontrar aqui, já extintos, e ele observou que eram muito semelhantes aos atuais. E percebeu que, dentre os atuais, também havia diferenças dependendo do local onde eram encontrados. Por quê? Então, aí está ali, essa diferença se deve ao quê? Ao hábito de repente, alimentar, as condições do ambiente. Mas ocorrem essas modificações para que eles possam continuar o quê? Sobrevivendo. Então, segundo o darwinismo, quando ele foi falar, fazer um comentário em relação às defesas de Lamarck, porque Lamarck ele dizia o quê? Que as girafas tinham pescoço curto e que de tanto elas esticarem o pescoço curto, elas ficaram com o pescoço longo. E aí esse pescoço longo foi uma característica adquirida e transmitida para as próximas gerações. Segundo Darwin, olha o que ele fala. Existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. As de pescoço longo, por terem mais chance de alcançar o alimento que estava no alto, sobreviviam. E as de pescoço curto, portanto, o que acontecia? Morriam, não passavam pelo processo de seleção natural. Então, as condições do ambiente não permitiam que essas de pescoço curto sobrevivessem. As que desenvolveram aí, as que já apresentavam um pescoço mais longo, elas foram o quê? Sobrevivendo. E aí, depois, o resultado de cruzamento entre girafas de pescoço médio e girafas de pescoço longo permitiu o quê? Uma boa adaptação das girafas de pescoço
longo. E hoje nós temos girafas de pescoço longo. Mas vamos dizer que essas girafas de pescoço longo, elas apresentavam uma característica que foi deixada para os seus semelhantes, tá, pessoal? Então, comparando as teorias de Lamarck e de Darwin em relação ao pescoço das girafas, Lamarckismo. O esforço conduziu o crescimento do pescoço e estas características foi transmitida à descendência. Nós já falamos sobre isso, então está errado. Segundo Darwin, as girafas de pescoço mais comprido conseguiriam se alimentar melhor do que as outras e, como tal, deixaram seus descendentes. Por quê? Porque continuaram sobrevivendo, passaram pelo processo de seleção natural. Então, nós temos que entender que na época em que Darwin sugeriu a sua teoria evolucionista, ele foi muito criticado também, né? Porque na Bíblia estavam presentes as ideias dos fixistas, que Deus criou e que os seres eram imutáveis. E que Darwin, então, ele veio com uma ideia de que, olha, Deus, tudo bem, criou, mas essas espécies, elas estão sujeitas a modificações, adaptando-se às condições do meio ambiente. Né? Por isso que ele, então, foi muito também o que? Criticado. E tanto é que foram criadas muitas charges tentando, assim, desqualificar Darwin e sua teoria, como a gente pode observar aqui. Beleza? Bem, então, de acordo com Darwin e Lamarck, o Lamarck, ele tem o que? De acordo com a evolução, a visão dele, ela é linear. Né? Já de acordo com Lamarck, a evolução ela é ramificada, porque todos os seres vivos partem de um ancestral comum, mas eles vão ganhando características diferentes de acordo com o ambiente em que vivem, e eles sofrem modificações, eles passam por um processo de seleção natural. Os que passarem por esse processo de seleção natural são os que sobrevivem e deixam depois seus descendentes. Agora, de acordo com Lamarck, o que ele pensa? O meio gera a variação. O que ele dizia? A girafa de pescoço curto, de tanto ela esticar o pescoço, ficou com o pescoço longo. E aí ela passou para o seu descendente. Errou, não é? De acordo com Darwin, o que ele acredita? O meio vai selecionar uma característica que já apresenta uma variação. Existia girafas de pescoço curto, existia girafas de pescoço longo. As de pescoço curto não conseguiram passar pelas condições que o meio oferecia no momento, devido à escassez de alimento. Já as girafas de pescoço longo, elas sobreviveram e deixaram essas características aos seus descendentes. E elas sobreviveram por quê? Porque elas, devido ao porte do pescoço, elas conseguiam se alimentar. Então elas também não entraram em extinção. Bem, de acordo com Thomas Malthus, o que ele dizia? Que a população humana, ela tende a crescer para além das possibilidades do meio. Ela apresenta um crescimento exponencial geometricamente. Então, a população humana cresce, mas a produção de alimento, ela não apresenta uma produção, um crescimento exponencial geométrico. A produção de alimento é uma progressão aritmética. E isso acaba gerando o quê? Um problema de meio ambiente. Então, tem mais seres vivos do que alimento. Então, eles competem pelo alimento. E nessa competição, alguns são favorecidos. Os mais ágeis, os mais hábeis, né? Os mais rápidos, eles correm atrás do alimento. Os mais violentos, eles se alimentam. E aí, eles sobrevivem. E os outros, eles são o quê? Eliminados, não passaram pelo processo de seleção natural. Né? Já o Wallace, ele diz o seguinte, né? Há uma tendência das variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. Os seres vivos, eles todos foram originados de um ancestral comum, porém eles vão se adaptando ao meio ambiente e vão desenvolvendo condições de se adaptarem, vão sofrendo modificações para se ajustarem, para se adaptarem às condições do meio ambiente, e esses, portanto, passam pelo processo de seleção natural. Eles lutam pela vida.
não é? E eles conseguem condições de sobrevivência. Então eles passaram pelo processo de seleção natural, mas para isso foram ocorrendo uma série de modificações. Se todos os seres vivos foram originados de um mesmo ancestral, hoje eu tenho que lembrar que desse ancestral os seres vivos foram se modificando. Eu tenho, por exemplo, animais que vivem na árvore, animais que voam, animais que vivem no meio terrestre, animais que vivem na água, eles foram se modificando. Então, essa teoria da evolução de Darwin, de acordo com Wallace, a gente pode observar aqui, olha, que o crescimento da população é exponencial geometricamente e aritmeticamente a produção de alimento. Isso é que vai fazer gerar o quê? Essa competição, né? Uma necessidade dos seres vivos passarem por esse processo de seleção natural. Os mais rápidos, os mais ágeis, eles sobrevivem. Então, esse processo de seleção natural, ele acaba favorecendo o quê? A sobrevivência daqueles que melhor se adaptam às condições do meio ambiente, né? E os indivíduos mais aptos, aqueles que sobrevivem, que lutam pela vida, eles conseguem depois, mais tarde, se reproduzir e deixar essas características também nos seus descendentes, né? Então, de acordo com um resuminho aqui do livro Da Origem das Espécies, o que a gente pode estar questionando? O que é um fato? O rápido aumento da população, sim, vai de acordo com, nós vimos ali, né, que, olha só, nós podemos observar aqui, de acordo com Malthus, né, e com Wallace, há um aumento exponencial da população. Muito bem. E isso leva ao quê? Uma luta pela sua sobrevivência, porque o alimento não é produzido da mesma forma que ocorre um aumento da população. A população apresenta um crescimento geométrico e o alimento uma produção aritmética. Então, sendo assim, o que a gente deduz? Que esse aumento rápido da população leva a uma luta pela vida. Os seres vivos vão ter que lutar. Os que se saírem melhor, né, é o que vão sobreviver. E essa luta pela vida, eles vão ter que desenvolver certas habilidades. Alguns já são dotados de uma habilidade, alguns já são maiores, alguns já são mais fortes, alguns já são mais velozes. Então, alguns vão ter que desenvolver essas habilidades. Então, é uma luta pela vida. Então, quando ele consegue se adaptar a estas condições, é porque ele passou pelo processo de seleção natural. E essa seleção natural quer dizer o quê? Que os seres vivos já apresentam umas variações no seu corpo. Existia girafa de pescoço curto, existia girafa de pescoço longo, existia vários tentilhões, mas eles eram diferentes. Existiam semelhanças e existiam diferenças. Muitos deles deixaram de sobreviver, e os que sobreviveram foram aqueles que desenvolveram capacidades de sobrevivência, passaram pelo processo de seleção natural. Estes sobreviveram às adversidades do meio, e aí eles deixam os seus descendentes, que vão originar, obviamente, aí outras espécies. Bem, então esse processo de seleção natural, gente, o indivíduo ele já nasce geneticamente com algumas modificações. Veja bem, às vezes nós temos dentro de uma mesma família irmãos. Um pensa mais rápido, o outro é mais forte, um é mais ágil, o outro é uma manteiga, não é assim? Existem já diferenças entre os indivíduos da mesma espécie. Então nós temos que lembrar que a seleção natural não é ela que vai provocar mutações ou as recombinações gênicas, tá? Mas essa seleção natural, ela vai escolher entre todas as combinações possíveis do material genético da espécie, aquelas mais eficientes para a sobrevivência e reprodução. Então nós temos que entender o seguinte: hoje em dia, nós temos que entender que as mutações, que são as alterações do material genético, a recombinação gênica, que é aquela quebra das cromátides, lá dos cromossomos, que eles se recombinam durante a meiose, lá na fase de prófase, são muito importantes para a variabilidade das espécies.
né? Então os indivíduos, eles já nascem cheios de variáveis. E esses indivíduos, então, tendo essas variabilidades, alguns eles vão sofrer adaptações e outros não. Então, essas variabilidades é que contribuem para o processo de seleção natural, né? Por exemplo, eu tenho aqui, vamos só usar o mesmo exemplo, dentro dos indivíduos, às vezes da mesma família, entre os irmãos, eu tenho o que pensa rápido, o que tem mais força, um que nunca fica doente, aquele que tem uma imunidade muito baixa. Então, nós já somos dotados de variabilidades, né? E para se adaptar no meio ambiente, os que são portadores de características favoráveis é o que vão passar pelo processo de seleção natural. Tem aquele que tem uma imunidade sempre baixa, ele tende a ser eliminado. O irmão que já ele tem a imunidade alta, ele se alimenta bem, ele corre, ele age, não sei o que, ele vai se adaptar melhor, ele passa pelo processo de seleção natural. Então, usando, né, os exemplos aqui, lembrando que, de acordo com Lamarck, ele dizia assim que as girafas, elas tinham o pescoço curto que de tanto esticar cresceu. Então, a lei do uso e desuso. Ele acertou? A lei do uso, sim, mas não quer dizer que a girafa, que de tanto esticar o pescoço, os filhotes dela nasceram com o pescoço como? Comprido. Na verdade, as girafas de pescoço curto não passaram pelo processo de seleção natural, não conseguiram sobreviver às adversidades do meio, favorecendo quem? A permanência das girafas de pescoço longo, que comiam as folhas que estavam no alto e depois elas se reproduziram e deixaram seus descendentes. Também a mesma coisa acontece com os diferentes tentilhões em relação aos bicos. Os que, por exemplo, esse animal que é insetívoro fica num lugar onde só tem frutas, ele pode morrer, porque ele tem a necessidade de estar se alimentando do quê? De outros animais, ele é carnívoro. Por outro lado, esse animal aqui que tem um bico para se alimentar, vamos supor, de fruta, se ele fica no lugar onde só tem inseto, ele também vai sofrer, mas esses seres vivos são dotados de diferenças, né? E eles têm que se adaptar às condições do meio. Por isso, muitas modificações aconteceram nos organismos deles. Então, segundo Darwin, né, a explicação para a evolução do pescoço da girafa se deve ao fato de existirem girafas de pescoço diferentes, favorecendo que, né, a variação dessas características, da mais alta, para as girafas que existiam até os nossos dias. E aqui nós temos tentilhões insetívoros, e esses tentilhões, os insetívoros, os herbívoros, né, os arborícolas, então os bicos também são diferentes. E esses bicos são diferentes por quê? Porque os animais estão adaptados a esses ambientes. Se eu tiro os animais desses ambientes, eu também posso acabar provocando uma eliminação desses seres vivos, tá? Mas lembrando que os diversos tentilhões de Darwin, eles não competem entre si pelo fato de apresentarem nichos diferentes, né? Pois cada um tem um hábito alimentar diferente, certo? Alguns são herbívoros, outros são carnívoros. Então isso também é interessante. Então, de acordo com o darwinismo, Darwin ele não conseguiu explicar bem as variações que existiam nas espécies. Ele falava assim, eu não sei o que tem no ser vivo que, embora eles sejam assim da mesma espécie, existe uma diferença entre eles. Por que Darwin não sabia explicar? Porque naquela época não se falava ainda, não se conhecia os processos de meiose, não se falava das mutações, não se conhecia ainda as moléculas do DNA. Então ele não sabia explicar que diferença era essa existente entre os seres vivos, porque uns mais fracos, outros mais fortes, porque uns mais ágeis, outros menos ágeis, né? Então ele não conseguiu explicar o
que vinha a ser o responsável por a origem das variações. Como explicar que uma espécie era diferente da outra? Já os trabalhos de Lamarck foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria de Darwin e de Wallace. Por quê? Lamarck errou totalmente? Não, ele acertou. Ele acertou quando ele fala da lei do uso e desuso. O órgão que você usa desenvolve, o que não usa atrofia. Onde ele errou? Ele errou ao falar que a característica adquirida seria o quê? Transmitida. Mas Darwin, ele tentava dizer para Lamarck que existia uma diferença entre os seres vivos, mas ele não sabia que as diferenças entre esses seres vivos era a questão das mutações, era a questão das recombinações gênicas. Isso ele não sabia explicar. Por isso que fala aqui, olha, Darwin não conseguiu explicar a origem das variações. Quando é que nós passamos a conhecer essas variações? No neodarwinismo, depois da morte de Darwin, né? Muito tempo depois. Então, no darwinismo, elaborou-se o conceito de seleção natural, né? Os seres vivos, eles passam por um processo de seleção natural, levando-se em consideração o que? A sua constituição, que Darwin na época não conseguiu explicar. E todas as espécies, incluindo o homem, são originados a partir de um ancestral comum. Então nós temos aqui o ancestral comum. Desse organismo foi originado o chimpanzé, o bicho preguiça, o esquilo, a marmota, o morcego, a topeira, o castor, o leão marinho, a baleia, o urso, o antílope. Mas é uma diversidade de seres vivos aqui. Sim, eles são todos mamíferos, não é? Não são? Mas todos eles estão adaptados a ambientes diferentes, a hábitos alimentares diferentes. Se eles não tivessem se desenvolvido hábitos alimentares diferentes, nichos diferentes, eles viveriam como? Em competitividade, sempre pelo mesmo alimento. Então, o fato de desenvolver esta capacidade, essas modificações aí, essas variações, é o que nós chamamos também de radiação adaptativa. Ocorreram modificações para que eles ocupassem nichos ecológicos diferentes, lugares numa cadeia ecológica também de forma diferentes, certo? Então, voltaremos aí ainda nos nossos próximos encontros, buscando ainda mais esclarecimentos, né, sobre essa nossa aula ainda sobre evolução.